Olá, meu nome é Karen Garcia de Farias, eu sou consultora para longevidade e diversidade. E hoje eu gostaria de conversar contigo sobre idadismo, quando a gente utiliza a idade para categorizar uma pessoa, seja ela criança, jovem ou uma pessoa mais velha. Porém, conforme a pessoa vai envelhecendo, mais ela vai sofrendo com o idadismo, porque mais as pessoas vão colocando estereótipos sobre ela. Conforme a OMS, uma a cada 2 pessoas são idadistas no mundo. Então, a gente tem que olhar para dentro de si mesma e pensar o quanto este idadismo também está presente na gente. O Brasil, por causa da nossa cultura, ser uma cultura que valoriza muito a juventude, e aí tem todo um contexto envolvido nisso, somos considerados um país, né, bastante idadista. E essa cultura idadista está presente em muitos lugares. Um deles é a nossa linguagem. Vou te dar alguns exemplos. Um deles é quando a gente olha para um jovem e diz assim: o quê? Tu já tá dirigindo? O quê? Tu já vai ser pai? O quê? Tu já vai casar? Então, esta é o quê? É uma maneira de dizer que a gente olhou para aquele jovem e está dizendo: mas tu já está maduro o suficiente para isso? Não imaginava uma coisa dessas. Então a gente, de uma certa maneira, está sendo, sim, idadista com aquele jovem, né? Não imaginando que ele é capaz de fazer aquilo, né? Outra forma de ser idadista é olhar para uma pessoa mais velha e dizer para ela: mas tu ainda anda de bicicleta? Tu ainda surfa? Tu ainda anda de skate? Tu ainda trabalha aos 80 anos? Então, isto também é uma forma de ser idadista, né? De dizer para aquela pessoa mais velha: como assim? Tu ainda é capaz disso? E por que não? Né? É uma forma de duvidar da capacidade, da autonomia, da independência daquela pessoa mais velha. Outra maneira de ser idadista é dizer: esqueci minha chave, não sei mais onde eu coloquei, tô ficando velha. Como assim tá ficando velha? É só velho que esquece a sua chave? Jovem nunca esquece chave de ninguém? A gente hoje em dia, será que é isso mesmo? Então, pessoal, esses são alguns toques que eu gostaria de dar para vocês. Teriam muitos, essa conversa rende muito, mas essa fica para outra hora, tá bom? Um grande beijo, obrigada! Olá pessoal, convite da coletiva.net, estou aqui para falar para a revista Tendências, e nada mais apropriado que esse nome falar sobre o mercado 60+, mercado 50+, que é onde eu tenho atuado. Meu nome é Martin Henkel, sou fundador da Senior Lab, mercado e consumo 60+, e também sócio do Terra da Longevidade, Produtos e Negócios. Eu estou trabalhando nesse segmento desde 2014, quando eu me desliguei do mercado financeiro no Rio Grande do Sul. E já no mercado financeiro eu percebia um gap entre o que nós gostaríamos de dizer, nossa comunicação, e o entendimento do cliente 50+, 60+, a respeito dos nossos posicionamentos. Na verdade, ficou muito claro e evidente que nós não estávamos utilizando a linguagem certa, tínhamos problemas de layout, apresentação da comunicação, seja impressa, em filmes ou inclusive em áudio, entendimento desse público. Então, em 2014, saí do grupo onde eu atuava e mergulhei nesse mercado. Me aproximei de médicos, principalmente de geriatras, e foi nesse ambiente que eu descobri
e aprendi sobre os aspectos naturais do envelhecimento humano, as perdas naturais que começam a partir dos 40 anos, 50 anos, especialmente a partir dos 60 anos de idade, em relação aos sentidos. A gente tem alterações visuais que impactam em como a gente enxerga a informação, e eu não estou me referindo a tamanho de fonte, não adianta só fazer letra grande, mas sim o tipo de fonte, composições de cores, né? Nas questões ligadas às perdas auditivas, que são naturais, frequências mais altas, né? Então uma campainha, uma voz muito aguda, ela pode ter muitas perdas na interpretação de um ouvido de uma pessoa com 50, 55, 60 anos ou mais. Então se recomenda que se utilizem para relações pessoais e principalmente para relacionamento por telefone ou relacionamento por áudio, vozes com tons mais graves. Isso vai ajudar bastante a diminuir o ruído, a perda de informação e entendimento. Nós temos perdas táteis, né? A nossa pele vai ficando mais fina, vai ficando menos sensível ao toque, vai ficando mais frágil também. Então isso impacta no design de embalagens. Então as embalagens que vão ser utilizadas e consumidas pelo cliente com 60 anos ou mais, elas têm que ter muito mais cuidado quanto a riscos, né? Um pedaço, uma curva, um canto de uma embalagem, né? Uma ponta viva que não vai afetar a mão de alguém de 30 anos pode causar um machucado importante numa pessoa que tem seus 60 anos ou mais, já a sua pele mais fina. Isso são coisas normais, esse que é o ponto importante que eu gosto de tratar sempre. O marketing desconsiderou, né, o marketing que a gente aprendeu até poucos anos atrás na academia, desconsiderou essas questões e a gente está tentando trazer isso, e desde 2014 a Senolab tem trazido esse olhar para o mercado, tentando contribuir com a comunicação, com o desenvolvimento de produto e com as estratégias de negócio, onde entram as questões de expectativa desse público, né? Questões olfativas, nós temos perda de olfato. Também o olfato vai ficando menos sensível, então precisam aromas mais intensos, e por isso que é muito normal a gente encontrar, às vezes, algumas senhoras com perfume tão intenso, né, e que a gente, ao dar um beijo no rosto dela, passa o resto do dia com perfume no rosto. Para essas pessoas, o olfato, o perfume, ele não está tão intenso quanto para o outro público. Isso é absolutamente normal, é importante a gente ter isso em conta. Então, existem tons olfativos que podem ser utilizados em composições e vão encontrar, digamos assim, a sensibilidade adequada. Mas eu acho que na nossa conversa aqui do Coletiva e do Tendências é mais importante a gente se ater às questões da comunicação, né? Nós fizemos recentemente, na verdade, a gente faz um estudo com a Deezer, né, que é um dos streamings de música, de música e também de podcast do Brasil, onde a gente faz o acompanhamento dos artistas mais escutados pela população com 60 anos ou mais no Brasil, em Portugal e no mundo. E também, agora, recentemente, começamos a acompanhar quais são os podcasts mais escutados por eles. E no segundo semestre de 2022, a gente encontrou lá os 15 podcasts mais escutados, mais ouvidos pelos assinantes da plataforma Deezer. Encontramos assim uma informação bem curiosa, bem interessante a respeito do que eles gostam de ouvir. E essa é uma questão muito importante. Quando a gente faz perguntas, quando a gente faz uma investigação, a gente tenta montar o nosso questionário e faz perguntas, né, tentando obter as respostas. E as pessoas vão escolher a melhor resposta possível. Quando a gente observa o que ela faz, isso é bem importante, né, no marketing, não só perguntar, mas sim observar o que as pessoas fazem, a gente identifica coisas interessantes. Por exemplo, dos 15 podcasts mais escutados por esse público, nenhum deles fala sobre doença. O que significa? Não significa que as pessoas estão alheias a isso. Elas têm informação suficiente, mas quando elas podem escolher o que elas querem diversão, querem esoterismo, querem espiritualidade, querem alegria, querem informações do cotidiano, querem variedades. É isso que elas estão
encontrando e procurando nós avaliamos que elas estão procurando e encontrando. Então, assim, o que a gente quer falar sobre esse público? Esse é o consumidor 60+, especialmente no Rio Grande do Sul, que é um estado que desde 2019 já tem mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças, né, crianças pequenas e até os 14 anos de idade. Então, tecnicamente, pela demografia, é um estado envelhecido. Porto Alegre já tem mais pessoas com 60 anos ou mais do que jovens de 0 a 19 anos. Então, vejam só como isso é importante, como isso impacta nos negócios e como possivelmente muitas oportunidades estão sendo descartadas pelas marcas. É importante a gente ficar atento a essa tendência demográfica e principalmente nos desapegarmos de preconceitos a respeito do interesse, dos sonhos dessa população, das suas necessidades. E é importante a gente lembrar o seguinte, isso talvez possa nos orientar bastante no tipo de comunicação e no tipo de oferta. A população com 60 anos ou mais, especialmente no Brasil, ela está procurando experiências, ela tem uma renda bastante importante. Para vocês terem uma ideia, a renda em 2022 no Brasil foi de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Comparando com o nosso PIB, isso equivale a 13% do PIB brasileiro. Foi a renda total dessa população no Brasil, considerando aposentadorias, pensões, profissionais que ainda trabalham, profissionais que fazem bico, investimentos, rendas de aluguéis, rendas diversas. Então é uma população que tem um perfil de consumo diferente, porque seus filhos já estão maduros, possivelmente eles ajudem quando necessário, mas a matriz de despesas está bem diferente. Então eles querem viver, querem experimentar. Então é importante a gente considerar isso e também uma questão comportamental bem interessante. Nós estamos falando de uma população que viu o nascimento do rock and roll no mundo. Quando eles eram crianças, quando eles eram adolescentes, iam ao cinema, eles assistiam filmes do Elvis Presley, Chuck Berry. Elvis Presley, depois da Segunda Guerra Mundial, produziu durante 10 anos 3 filmes por ano. Esse era o business dele. E através do cinema, que esse comportamento americano, o comportamento de Hollywood, se espalhou pelo mundo. E foi assim que o rock and roll chegou no Brasil e foi assim que ele contaminou várias pessoas, né? Criou a Jovem Guarda, criou a Tropicália, ou seja, esta turma que a gente está entendendo melhor agora como eles se relacionam com arte e com o consumo, foram os grandes transformadores do comportamento humano. Então sempre digo nas minhas palestras, e vale relembrar aqui, vamos agradecer aos nossos avós pelo rock and roll que a gente tem hoje. Então dessa forma, complementando a matéria que saiu na tendência, eu quero contribuir um pouquinho mais e a gente está à disposição para falar mais sobre isso, é um assunto que nos encanta, né? Muita gente boa no Brasil hoje já está focada nesse segmento e a gente está aqui à disposição também para ajudar o mercado a entender melhor, atender melhor e encantar mais esse consumidor. Olá, eu sou Morris Letivac, fundador e CEO da Mature, e gostaria de falar um pouco sobre as qualidades dos profissionais maduros, tudo que eles podem contribuir para o mercado de trabalho, que é o tema da entrevista e que é um tema muito importante hoje em dia, que precisa estar cada vez mais em pauta, já que a gente está vivendo cada vez mais, né? Além de estar tendo menos filhos, estamos vivendo mais e isso impacta toda a sociedade e o mercado de trabalho, que ainda é muito etarista, ou seja, ainda existe muita discriminação etária em função da idade, as pessoas não conseguem mais trabalhar, a gente precisa mudar essa cultura. Então, o que na Mature a gente costuma falar muito sobre a importância de ter colaboradores maduros, que no nosso caso é 50 mais nas organizações, é tudo que eles agregam da experiência não só profissional, mas experiência de vida, né? Toda essa bagagem que eles trazem, esse conhecimento aí de quem já passou por várias crises, né? De quem tem normalmente ali uma inteligência emocional que a maturidade traz, né? Uma maior facilidade de relacionamento interpessoal, calma para lidar com situações adversas,
jogo de cintura, o olho no olho, para falar, né, sobre os problemas, as questões e principalmente para atender bem o cliente, que faz toda a diferença, né? Ter essa atenção que muitas vezes as pessoas sentem muita falta. Comprometimento, que é muito grande e é um grande diferencial, porque a gente vê empresas que têm tido diminuição de turnover, diminuição de absenteísmo, do time como um todo, tendo profissionais maduros. A mentoria que eles trazem para os mais jovens que ainda estão se desenvolvendo, tem muito para aprender. É claro que os profissionais maduros também têm que estar abertos para aprender, atualizados, mas eles colaboram muito com todo o conhecimento que eles têm. Normalmente também se vê uma melhora no clima, melhora da satisfação dos clientes quando são atendidos por colaboradores mais maduros. Além disso, tem uma questão também muito importante para as organizações, que é você estar de olho no cliente mais velho, né? Já que a população está envelhecendo, o consumidor maduro, que a gente chama de economia prateada, é fundamental e vai ser cada vez maior para as organizações. Então, a melhor forma da empresa poder saber quais são as dores, as necessidades dos clientes maduros, que hoje já são mais de 55 milhões de pessoas, 27% da população do Brasil, e que inclusive já consome quase 2 trilhões de reais por ano no país. A melhor forma de você poder entender e atender bem, né, esse cliente, se comunicar com ele, é ter eles dentro de casa. O jovem, ele conhece a realidade dele, ele faz produtos para jovens de forma natural. Então, esses são alguns dos fatores, fora a diversidade em si, que ela traz inovação, e já existem estudos no Brasil, inclusive, mostrando que a diversidade geracional traz mais criatividade e, portanto, mais inovação para as empresas. Então, fica aqui o convite para reflexão, e quem quiser saber mais pode nos procurar ali na mature.com.br, que vai ser um prazer continuar essa conversa. Obrigado e um abraço.